Como pode alguém entregar a sua própria vida por alguém? Porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou Jesus. Enviou Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Oh, te adoramos, Deus. Só o fato de nós estarmos aqui, ó Deus, de pé, sorrindo, cantando, só o fato de termos acordado hoje, Deus, nós te adoramos pela vida. Pelo ar que nós respiramos, por tudo, Deus. Isso, agradeça ao Senhor, pois Ele que nos trouxe hoje aqui. Que amor é esse, Deus? O teu amor nos constrange. O teu amor é tremendo, Pai. Se isto não for o oceano, as andorinhas não voam mais. Declare pra Ele, se isso não for amor, se isso não for, o céu não é real. O céu não é real. Tudo perde o valor, Senhor. Se não for amor a Deus, se isso não for amor, declare mais uma vez, se isso não for amor, se isso não for amor, o oceano estrelas no céu, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, ó Pai, se isso não for amor, o céu não é real, o céu não é real. Tudo perde o valor, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Você pode adorar o Senhor aí? Você pode agradecer a Ele por você estar aqui? Você pode adorar a Ele, pois Ele te deu a vida. Você pode glorificar o nome dEle.
pois Ele nos trouxe das trevas para o reino do amor do seu Filho. Jesus, nós te adoramos. Tão grande amor o Senhor tem por nós. Seja adorado, Deus. Declara, igreja: se isso não for amor, o oceano secou. O oceano secou. Não há estrelas nos céus. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, se isso não for amor, o céu não é real. O céu não é real. Tudo perde o valor. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, ó Pai, se isso não for amor, deixou o esplendor de sua glória para vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. E nós te adoramos, Deus. Se isto não for amor, o oceano secou. O oceano secou. No céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, se isso não for amor, o céu não é real. O céu não é o valor, Pai. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, deixou o esplendor de sua glória para vir, Senhor, para vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Se você recebe isso do Senhor, levanta suas mãos e adora. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. E as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor,
céu não é real. Tudo perde o valor, tudo perde o valor. Se isso não for amor, se isso não for amor, isso, levanta suas mãos e declare com voz forte: se isso não for amor, se isso não for amor. O oceano secou, o oceano secou, não há mais estrelas no céu, não há estrelas no céu, e as andorinhas não voam mais, as andorinhas não voam mais. Se isso, cara, se isso não for amor, se isso não for amor, o céu não é real, o céu não é real. Tudo perde o valor, tudo perde o valor. Se isso não for amor, ó Deus, se isso não for amor, se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, e as andorinhas não voam mais. O Senhor está te respondendo nesta noite: se isso não for amor, o céu não é real, o céu não é real. Tudo perde o valor, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós aqui entramos, ó Deus, em sua presença. Abrimos, ó Deus, o nosso coração diante do Senhor e pedimos, ó Pai, a tua palavra que cura, a tua palavra que liberta, a tua palavra que transforma, a tua palavra, meu Deus, que vem, meu Deus, operando maravilhas no nosso meio. Nós precisamos de ti, nós precisamos, ó Deus, da tua presença. Fale conosco, Senhor, nesta noite. Fale, meu Deus, ao nosso espírito. Fale, meu Deus, de uma maneira sobrenatural. Oh, Senhor, envolva-nos com a tua presença. Hoje é Santa Ceia, Pai. Abençoe a cada vida. E que nada venha impedir essa pessoa de compreender a tua verdade, a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos e diga: Senhor Deus, eu quero a tua palavra, Senhor, que salva, cura e liberta, para abençoar todo o meu viver, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todos os louvores. Amém, meus irmãos? Boa noite. Pode sentar em nome de Jesus. E glória a Deus que você veio nesse culto. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. E saiba que Deus está aqui para nos abençoar. Você acredita que eu descobri hoje que uma menina de 93 anos toma banho frio nesse frio? É.
Eu corto meu pescoço, mas não falo que ela está ali atrás. Eu não falo. Essas meninas são demais, hein? Hã? É segredo? Não conta pra ninguém, então. Você também das redes sociais, por todo mundo, não conta pra ninguém. Mas é coragem. Hoje nós tivemos um irmão que ele se batizou. Era segredo. Que ele se batizou nas águas. Valdir se batizou nas águas hoje pela manhã. Glória a Deus por isso. Deus está acrescentando a igreja aqueles que hão de ser salvos. Gente, eu vou marcar um culto aqui. E esse culto, por favor, façam de tudo para estarem nesse culto. Mas façam mesmo. Eu vou até, quando eu marcar esse culto, eu vou marcar com muita antecedência, para você se programar. Porque essa semana eu andei me aprofundando numa mensagem que diz assim, no estudo: como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A maioria das pessoas hoje tem dúvidas, tem dúvida a respeito de se é Deus que está lhe dirigindo ou não. Você vai conversar com a pessoa fala assim: pastor, não sei se eu tomo essa decisão, se eu não tomo essa decisão, se eu faço isso ou se eu faço aquilo. E sem dizer também que a palavra de Deus, ela nos diz que os verdadeiros filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa aprender, entender a voz de Deus no nosso espírito. Quando a gente compreende isso, as nossas decisões são acertadas. Deus vai nos dirigir em tudo. Então Ele verdadeiramente vai nos levar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, às portas abertas e assim por diante. Ele vai estar conosco até, lembra daquela mensagem? Até quando você estiver diante do mar vermelho, que você pensar que está perdido, quem sabe que está perdida, Deus vem e abre o mar vermelho para você passar. Esse Deus é maravilhoso, mas a igreja precisa entender quando Deus está dirigindo a igreja, quando Deus está guiando a igreja. Então nós vamos marcar esse dia, vou orar, já estou orando e consagrando a Deus, porque quando a igreja entende, irmãos, a voz de Deus, a igreja é abençoada. Existem muitas vozes neste mundo, de ouvir um pregador orando, e de tudo que ele fez no culto, de tudo que aconteceu no culto, só uma coisa mexeu comigo, quando ele falou assim: Deus, que essa voz que está dentro desta pessoa, que não provém de ti, que se cale agora diante da tua presença. Nunca mais esqueci aquilo. Você vai aprender a mandar as vozes que não são de Deus calarem a boca, e vai aprender a tomar a decisão certa, e vai ser bênção para você. Vai ser em julho essa reunião. Amém, Jesus? Vai ser em julho, nós vamos marcar. Eu poderia fazer num domingo, mas eu já vou adiantar para você que esse culto que nós vamos fazer vai ser um culto que não será um culto normal, não. Tem que ser uma mini vigília, alguma coisa nesse sentido, para que nós possamos aí nos aprofundar mesmo nesse assunto, pegar tudo que Deus tem para a gente. Porque se você não sabe, o conhecimento da palavra de Deus é de suma importância para as nossas vidas. A Bíblia declara que Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Os outros 9 acharam que o milagre era o suficiente. Tem gente que acha que o milagre é suficiente. E o suficiente para nós não é um milagre. O milagre é consequência de uma vida com Deus, de uma fé. Amém, Jesus? De andar com Deus, de andar. Mas o que é suficiente para nós é o conhecimento da palavra de Deus. Porque através dela, Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. E que nessa noite Deus possa nos abençoar com mais um conhecimento da palavra dele. Que o seu coração esteja aberto para receber a palavra. Se desligue de tudo lá fora. Não deixe nada roubar a sua atenção. Se alguém ligar, responda para essa pessoa depois de você sair da igreja. Não vá atender telefone, porque agora o Senhor vai falar com você.
Imagine aqui, pastor, se você estivesse na presença de Deus, algo mais importaria para você? Pastor, se eu estivesse, por que o senhor colocou assim? Porque você está na presença de Deus. Então nada pode importar mais do que você agora reverenciar essa presença. Reverenciar. E enquanto eu estiver pregando, o Espírito Santo vai vir assim, ó, e vai trabalhar no coração de vocês. E isso vai abençoar muito a sua vida. Vamos falar sobre mar e rio. Preguei na terça-feira isso. Mar e rio. Só que hoje tem algo mais pra gente. Abra sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo de número 3. Tiago, capítulo 3. Verso 8. Tiago 3, verso 8. Nós vamos ler do 8 ao 12. Deixa eu ler com vocês aqui. Mas nenhum homem pode domar o quê? Isso é uma afirmação. Nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode o quê? Refrear. Está cheia de peçonha mortal, de veneno mortífero. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então a gente olha isso aqui e a gente fala assim, pastor, então nós estamos perdidos. Porque se na língua tem veneno e ninguém pode dominar a língua, nenhum homem pode dominar a língua, então estamos perdidos. Porque a gente vai começar a liberar veneno para tudo quanto é lado. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você já ouviu falar de Sansão? Quem já ouviu falar de Sansão? Sansão, ele tinha uma força sobre a vida dele que era dele ou era de Deus? Era de Deus. A força era de Deus. O que traz domínio próprio para as nossas vidas? É a nossa força ou isso é um fruto do Espírito Santo? Faz parte do fruto do Espírito Santo. Então, é o fruto do Espírito Santo. O Sansão, quando as pessoas vinham contra ele chegou a derrotar 1000 homens com um golpe de uma queixada, com uma queixada de jumento. Ele pegou uma queixada de jumento e com um só golpe ele derrubou 1000 homens. Porque a força de Deus estava nele. Ele tinha um voto com Deus. Esse voto de Nazireu de Deus. Ele não podia rapar as tranças no seu cabelo. E ele encontrou uma mulher chamada Dalila, e se perdeu muito essa questão da prostituição. Ele se encontrou uma mulher chamada Dalila, e essa mulher o persuadiu, e ele ali abriu o coração para ela, quando não deveria de abrir. E ela descobriu todo o seu segredo. Ela pegou e chamou os filisteus, e isso já havia acontecido várias vezes, os filisteus já tinham vindo tentar destruir, acabar com Sansão. E o Sansão se levantou, e quando viu que os filisteus estavam afligindo ele, ele se levantou e disse assim, como das outras vezes, Deus também vai ser comigo agora. E eu vou destruir também esses inimigos. E quando ele se levantou para destruir os filisteus, a Bíblia diz que ele não percebeu que a força de Deus já não estava mais com ele, e que ele se tornou como os demais homens. Então eu entendo que quando o Tiago diz ali que a língua é um mal cheio de peçonha, cheio de veneno mortífero, e não há quem possa domar ou refrear a sua língua, eu acredito que ele está se referindo a um homem sem Deus. Por que eu falo isso? Continua. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Embora ele afirma que ninguém pode dominar a sua língua, ele agora diz que no meio dos irmãos não convém que isso aconteça. Ele diz que nós podemos refrear sim a nossa língua. O que mais, pastor? Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial
água doce e água o quê? Amargosa. Meus irmãos, poderia também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar? Então ele está ali afirmando, assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Não pode. Então a minha língua vai depender do tipo de fonte que eu sou. A sua língua vai depender do tipo de fonte que você é. Eu tenho uma frase comigo que diz assim: ninguém é o que não é. Ninguém pode ser o que não é por muito tempo. Quando a pessoa ela é alguma coisa, ela é aquilo, ela é firme. Quando alguém chega para você para tentar maquiar, né? Tentar interpretar uma pessoa que ela não é, uma hora a máscara dela cai. Uma hora a pessoa vai deslizar e vai mostrar que a fonte não é aquela, que a fonte é outra. A gente vê hoje pessoas bendizendo a Deus, bendizendo ao Pai e amaldiçoando homens. Que tipo de fonte nós somos? Que tipo de fonte nós temos dentro de nós? Porque se a fonte for água doce, você vai jorrar água doce. E se a fonte for água salgada, você vai jorrar o quê? Água salgada. Pastor, mas o que significa água doce e água salgada? A água doce, ela sai da direita do templo de Deus. Quem está à direita do templo de Deus é Jesus Cristo. Então a água doce representa a palavra de Deus revelada no nosso coração. As nossas atitudes e decisões pautadas dentro da palavra de Deus. E a água salgada? A água salgada representa o mundo. Então representa uma atitude de acordo com aquilo que o mundo também faz. Então eu preciso olhar e ver que tipo de água eu sou. Porque eu não posso mais fazer parte do mar. Eu não posso mais fazer parte da água salgada. A água salgada, ela não serve para beber. A água salgada, ela é intragável. A água salgada nada mais é do que conselhos que o mundo traz. Do que governos que existem no mundo. Você vai entender isso. Quer ver? Vai em Apocalipse, no capítulo de número 13. Apocalipse, capítulo de número 13. Apocalipse, capítulo 13. Aqui fala sobre a besta que subiu do mar. Na sua Bíblia está assim também? Quem falou sim? Está assim, João? A besta que subiu, que saiu do mar, que subiu do mar. Então, quem está no mar? A besta. A besta está no mar. E quem é o mar? O mundo. A besta está no mar, o mar é o mundo. Aí diz assim, ó: eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. 2. E a besta que vi era semelhante a leopardo. Qual o primeiro animal? Leopardo. E os seus pés como os pés do que? Qual o segundo animal? Osso. E a sua boca como a de leão. Mais um animal. E o dragão, quem, pessoal? Deu-lhes o seu poder e o seu trono e grande o que? Poderio. Aqui fala sobre leopardo, urso, leão e dragão. São 4 animais.
Lá em Daniel 7, 12, também o Daniel faz menção a esses animais. Ele faz menção a esses animais falando sobre reinos. E João também, na visão de Apocalipse, ele também faz a menção desses animais no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, se referindo aos líderes que são falsos profetas, a reinos que são falsos. Quando eles falam desses animais, eles estão falando da Babilônia, eles estão falando da Pérsia, eles estão falando da Grécia e eles estão falando de Roma. Quando fala do dragão, o último, fala se referindo a Roma. Quando fala, irmãos, desses 4 reinos, esses 4 governos, está falando também sobre a implantação da idolatria. Se você olhar para a Babilônia, quem é Deus da Babilônia? O Deus da Bíblia que não é. Se você olhar para a Pérsia, quem é o Deus da Pérsia? São deuses. Da Grécia, estuda os deuses da Grécia e você vai ver como eles estão embutidos, né, incumbidos aí, infiltrados através de ocultismo. E se você falar de Roma, eu pergunto para você, quem crucificou Jesus? Os romanos. A igreja católica não é a igreja de Pedro, como dizem. A própria igreja diz que é igreja apostólica, católica apostólica, o quê? Romana. Romana. E o que tem dentro da igreja católica? O que tem na Babilônia, o que tem na Pérsia, o que tem na Grécia e o que tem em Roma. Júlio César foi um dos imperadores de Roma. Ele virou um deus para os homens daquele lugar. E muitos homens também foram canonizados, santos, como deuses também. E esse 4º animal representado aqui, o dragão, representa o Leviatã, o mesmo que enganou Eva, o mesmo que enganou Adão, a serpente, o dragão, aquele que Miguel teve que batalhar contra ele, onde? No capítulo 12. E no capítulo 12 diz que ele se precipitou a essa terra e ele engana todo o mundo. Por isso que Jesus disse, lá em João capítulo 10, vai lá em João capítulo 10. Olha só. João capítulo 10. Pode passar, vai no 9. Olha só. Coloca o 8, deixa eu ver o 8. Aqui, esse aqui, ó. João 10, 8. Todos quantos vieram antes de mim são o quê? Mas as ovelhas não os ouviram. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões salteadores. Quem veio antes de Jesus? O dragão, o leopardo, o urso e o leão. A Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma. Antes de Jesus, o que eles implantaram? Implantaram religiões, implantaram deuses que afastam as pessoas de Deus, que traz para si adoração, que leva a outros adoração. E Jesus foi bem claro quando ele disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus está dizendo tudo aquilo que veio antes. Antes de eu conhecer Jesus, antes de você conhecer o Senhor Jesus, quantos entendimentos você não tinha sobre Deus errados? Quantos de nós não buscávamos Deus
Porque nós buscávamos Deus. Nós não buscávamos o mal, mas de uma forma inconsciente, andávamos errantes, como ovelhas para a matança. E nós buscávamos Deus em tantas coisas que nos ensinavam. É verdade ou não é? É. Jesus está dizendo, tudo isso que veio antes de mim, antes da minha palavra, antes do meu entendimento, antes da revelação que eu estou dando para vocês, antes do rio, antes da água doce, veio tudo para roubar vocês. E a maior artimanha do inimigo é enganar o mundo, é roubar a salvação das pessoas. Porque tem gente que ele não faz nem questão que prospere. Não faz nem questão. Estando na mão dele é o que ele quer. Ele veio para destruir. Tem gente que tem pacto com o inimigo, com o dragão. Por quê? Porque está no mar, está no mundo. E Deus está dizendo que o mundo não é para nós. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é a mesma coisa que ter amizade com o Leviatã. A amizade com o mundo é se colocar como inimigos de Deus, é se colocar como inimigos do Senhor. No versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, qual que é a primeira bênção? Salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará o que, gente? Alimentos, a recompensa. E a gente não pode inverter isso. Tem gente que você faz campanha para prosperar, faz campanha para ser curado, faz campanha para isso, faz campanha para aquilo, mas a primeira coisa que você deve ali observar, que a primeira bênção de quem realmente entra pela porta, que é Cristo, que é o Evangelho, é a salvação. Primeira coisa que você tem que fazer é assumir Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, reconhecer o que Ele fez por você na cruz do Calvário, ser batizado nas águas, ser batizado com o Espírito Santo e aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus. Você vai nascer de novo. Aí está dizendo ali, o 10, o ladrão não vem senão o quê? E matar e a destruir. Eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Eu falei sobre água salgada e falei sobre água doce. O que temos que ter dentro do nosso ventre? Água doce. Água salgada representa o mundo, e no mundo jaz o maligno. Como é que eu vou vencer andando com o inimigo? Como é que eu vou vencer tendo amizade com o mundo? Como é que eu vou vencer estando em cima do muro? Com Jesus é sim, sim. Passou disso, procede do maligno. Então você tem que tomar uma decisão no seu coração. A partir de hoje, eu vou beber da água de Deus. A partir de hoje, eu não quero mais saber desse mar. A água salgada do mar não mata a sede de ninguém. Pode beber o oceano inteiro, não vai matar a sede. Você sabe que a pessoa que está prosperando no mundo lá, que está tendo muito dinheiro, ele ainda tem sede. Tem gente que acha que é no dinheiro que ele vai se satisfazer, e não é. Tem gente que fala assim, eu preciso de uma pessoa para eu ser feliz. Aí arruma uma pessoa, casa, não se preenche. Não mata a sua sede. Tem gente que tem um carro, aí compra outro carro mais novo, mas continua com sede. Tem gente que fala, Deus, eu queria um filho, Deus, se eu me der um filho, eu acho que é o que eu preciso. Tem um filho e continua com sede. Você sabe por quê? Porque no mar, ninguém mata a sua sede. Tem um lugar no coração do homem, que só Deus, para saciar essa pessoa. Quem ainda não tem essa fonte, ainda é vazio.
E a gente precisa encontrar em Deus o saciar da nossa vida. O saciar. Deus não quer que nós fiquemos mais no mar. Deus quer que nós sejamos da água doce. Deus quer que nós deixemos a água doce. Nós podemos até estar no mar, mas não somos do mar. Porque estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não somos do mundo. O Senhor Jesus, quando ele encontrou o Pedro estava pescando e não conseguia nada. E o Pedro foi pescar e nada, e nada, e nada, e nada. E Jesus veio e o encontrou na beira do mar. Jesus ensinou a multidão, entrou no barco dele e mandou ele pescar. Vamos ver isso? Está lá em Mateus 4,19. Coloca aí para mim, por favor. Mateus 4,19. Volta 18. Isso. Olha lá. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Continue, isso. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Agora, deixa um pouquinho aí, vai lá no Salmo de número 68, versículo 22. Deus falou para ele: vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Nós vimos que no mar está a besta. A besta saiu do mar. A besta representa o quê? O governo. Representa a Pérsia, representa a Babilônia, representa a Grécia e representa Roma. Então quem tem que governar a sua vida não é o mundo, que tem que governar a sua vida é o Espírito Santo. É a palavra de Deus. É o Senhor. Eu entendo aqui agora que eu estou diante de um monte de peixes, que agora não está mais na água salgada, que agora está tendo um contato com a água que sara, com a água que cura, com a água que transforma, que é a água de Deus, que é a água doce. O Pedro teve contato com essa água doce, que foi Jesus Cristo. Quando Pedro lançava a rede para pescar, ele não conseguia nada. Jesus foi e falou para ele assim: lance a rede no alto mar, ao lado direito do barco. Ele lançou. Quando ele lançou, ele puxou e a rede estava cheia. O que eu entendo aqui? Aquele peixe ali, literalmente falando, era o suprimento dele. Era a recompensa do trabalho dele. Era o fruto que ele precisava para prosperar, humanamente falando. Gente, quem estava escondendo aquilo no mar? Quem estava impedindo ele de ter a rede cheia? Deu para você entender? Só que quando você tem um contato com a água doce, que é Jesus, que foi a primeira coisa que ele teve antes de pescar novamente, a água doce sara a gente. E mesmo que nós estejamos no mundo, nós não somos do mundo. E entramos no mundo, e no mundo a nossa rede fica cheia. No mundo a pesca com Jesus acontece. No mundo, ainda que o mundo seja contra você, em todas as coisas lá você vai ser mais do que vencedor. Muito mais do que vencedor. E quando ele viu aquilo, ele puxou
a Bíblia diz que a rede estava para se romper. Aqueles peixes estavam fazendo o quê? Referência a almas. E aí ele chamou outros barquinhos. Você sabe qual que é o problema do evangelho hoje? É que tem gente que achando que só ele foi levantado para ganhar o Brasil para Jesus. Sabia disso? Ele acha que só ele foi levantado para ganhar o Brasil para Jesus. Se tiver uma igreja com outra denominação fazendo a obra de Deus, ele não quer que os peixes vão para aquele lugar. Ele só quer o peixe para ele, porque em cima disso existe o que? Uma particularidade, uma ganância, uma satisfação, uma vaidade pessoal. Só que a Bíblia diz que se ele não chamasse os outros barquinhos, a rede ia se romper, os peixes iam se perder. Olha que coisa séria. O barco dele ia afundar. Deus pode usar uma igreja para fazer um grande trabalho. Mas sabe o que eu vejo? Por exemplo, a Igreja Universal. Pode alguém não gostar do Universal. Pode alguém não criticar o Universal. Mas eles têm um trabalho para ganhar pessoas perdidas que é difícil nesse Brasil. Agora, as pessoas não conseguem ficar lá. Chega uma hora que elas acabam indo para outro barquinho. E tem outras igrejas também de mídia que são assim. Que já ganharam muita gente, mas não conseguiram manter, porque não tem um trabalho de apacentar. Tem um trabalho de lançar rede e puxar. E aí Deus vai lançando em outros barquinhos. Cada barquinho tem algo de Deus para fazer na vida daquela pessoa. Algo de Deus para realizar. E a gente, como homem, na nossa vaidade, a gente não entende isso. A gente não entende. Só que é bíblico. Quando ele puxou a rede, ele encheu todos os barquinhos. Tem gente que é usado para puxar a rede. Tem gente que vai ser usado para limpar os peixes. Tem gente que vai ser usado para colocar o peixe no fogo, sabia? Que a obra de cada um é provada pelo fogo. E quem tiver a obra de Deus realmente na vida dele, não vai ser destruído. Vai melhorar mais ainda, vai ser lapidado e vai ser cada vez melhor na presença de Deus. E são coisas que a gente precisa entender. A gente precisa entender e parar com esse negócio, essas briguinhas bobas. Porque quando fala em casa dividida, não está falando de igreja dividida, igreja placa X, está falando do reino. E o reino não pode ser dividido. Eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que eu. Nós somos pessoas que fazemos parte do corpo de Cristo e que somamos e temos que somar para que o reino cresça. Diga amém, Jesus. Cada um naquilo que Deus colocou para fazer. E aí ele fala: vem após mim que eu vou fazer de você um pescador de homens. Mar, homens. Então Deus quer que saiamos do mar. Por quê? Olha o que diz aí. Disse o Senhor: eu os farei voltar de Bazã. Bazã era uma região, tinha um rei que era inimigo de Moisés. Então quer dizer que Deus até através de Moisés deu vitória. Eu os farei voltar de Bazã, inimigo de Moisés, nosso inimigo. Deu para ligar a mensagem. Eu te farei voltar da mão do inimigo. O que mais? Farei voltar o meu povo. Da onde, pessoal? Diga: água salgada não é o seu lugar. O mar não é o seu lugar. Não é. Quando o homem pecou, separado foi de Deus, o homem caiu no mar, no mundo. E contaminado pelo mundo, o homem foi. Contaminado pelo mundo, o homem foi. Só que Deus está dizendo aí: eu vou fazer de você, Pedro, um pescador de homens. E ele fala: eu vou tirar o meu povo das profundezas do mar. Quando você olhar para uma pessoa, por mais que ela tenha mergulhado no mundo, por mais que ela tenha vivido aí o submundo das trevas, Deus está dizendo:
que através de Pedro, através de mim, através de você, que já bebeu da água de Cristo, nós podemos ser usados por Deus para tirar pessoas das profundezas do mar. Não há nada impossível para Deus. Você olha para alguém da sua casa e fala assim: pastor, esse menino não tem jeito. Tem sim. Por quê? Porque o meu filho é herança do Senhor e ele não vai ficar nessa profundeza do mar. Eu vou orar por ele, eu vou disciplinar ele na palavra, eu vou admoestar, eu vou ensinar, eu vou pagar o preço por ele, e Deus diz que vai fazer o povo dele voltar. Eu sou povo dele, eu e minha casa, nós somos povo dele. E nós serviremos a Deus, nós serviremos ao Senhor. Agora, para que eu possa ser usado por Deus, para ser um instrumento, para tirar pessoas do fundo do mar, porque quando Deus chamou Pedro, Deus falou assim: eu vou fazer de você. Pedro não era ainda um pescador de almas. E de que forma que ele fez isso? Vai lá em João 7,38. João 7,38. João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, o que vai acontecer? Quem crê em mim, Pedro, vem após mim, eu vou fazer de você um pescador de homens. Teve um momento que Pedro não creu em Deus. Como assim, pastor? Jesus falava para ele as coisas e ele dizia: não, Senhor, eu estou pronto. Então ele não dava crédito àquilo que Jesus falava. Então Jesus teve que trabalhar muito Pedro. Pedro teve muitos altos e baixos. Mas depois que Jesus subiu para o Pai, o Pedro, ele se tornou o líder da turma. E você vê Pedro firme e constante, e você vê Pedro abundante na obra do Senhor. Aí você vê em Atos 3, Pedro pregando para um coxo, Pedro e João dando a mão para ele e sendo usado por Jesus para fazer aquele milagre onde aquele homem se firmou, e aquele homem firmou os pés, né? Deixou de ser coxo, entrou no templo e começou a louvar e adorar a Deus. As pessoas olhavam para Pedro achando que ele era um Deus, porque as pessoas são idólatras. Isso tem que ser tirado da mente das pessoas. E aí tem a tendência, vamos dizer assim, para a idolatria. E aí o que aconteceu? Pedro chegou e falou para ele: por que vocês olham assim para mim? Por achar que é por minha santidade, ou por minha virtude, ou por meu poder que essa obra foi realizada. Quem fez essa obra foi Jesus Cristo, aquele a quem vocês crucificaram. Mas ele vive, ele ressuscitou. 3.000 almas se converteram. Olha se cumprindo a pescaria. E Pedro continuou a falar, batizou ali, batizaram essas almas. Daqui a pouco mais 2.000 almas se converteram. 5.000 almas se converteram. Que pescaria, hein? Que pescaria. Pastor, eu nunca ganhei uma alma para Jesus. Você sabe que a gente vai aprender aqui que a gente tem que ser rio. E estar no rio. Vamos dizer, é melhor dizendo. Ser banhado pelo rio. A água de Jesus tem que passar em nossas vidas. Porque o rio entra no mar. O mar não entra no rio, exceto uma explicação que eu vou dar daqui a pouco. Jesus entrou no mundo, mas o mundo não entrou em quem? Em Jesus. Quando Jesus entrou no mundo, o mundo já estava dentro da gente. E a água de Deus veio para nos lavar, para nos limpar. Para eu ser usado por Deus, para tirar minha família da profundeza do mar, para tirar um irmão, uma irmã
da profundeza do mar, uma pessoa lá fora da profundeza do mar, eu preciso ter no meu ventre o rio de água viva. Eu preciso ter a fonte doce. A gente só pode dar para as pessoas aquilo que a gente tem. Dependendo da pessoa que você vai pedir um conselho, aquela pessoa pode dar um conselho de Deus, ou ela pode dar um conselho do mundo. É verdade ou não é? É. Então você tem que saber discernir isso daí. As fontes que habitam dentro das pessoas. Porque quem é de Deus, ela sempre vai te dar um conselho dentro da palavra de Deus. Ele vai sempre ter uma palavra no coração para falar para você. Mas quem é água salgada, sempre vai ter conselhos do mundo. Quem é água salgada, só vai ter direção de acordo com o que o mundo decide. Uma senhora um dia falou assim: fulano, eu me considero uma pessoa salva hoje se Jesus voltar. Porque o único problema que eu tenho é que eu estou na fornicação. Só isso. E mais nada. Como se isso não fosse o suficiente para a pessoa perder a salvação. Mas tem gente pensando como água salgada, tomando decisões como água salgada. Quantas pessoas aqui um dia, principalmente quando você decidiu ser de Jesus, as pessoas parecem que se incomodaram com a sua decisão e começaram a te encher de conselhos. E tem gente até passando por isso até hoje. Te encher de conselho, te encher de conselho, te encher de conselho. Tudo conselho do mundo. De pessoas que não oram, de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, de pessoas que não têm o Espírito Santo. E se essas pessoas se deixarem envolver, seja ele jovem, seja ele mais madurinho, essa pessoa vai sendo arrastada para o mar. Você pode ver o mar, você brinca, você está lá, o mar está te jogando para fora. Parece que está enganando você, né? Jogando para fora. E você vê, ele bate em você, te joga para fora. Chega uma hora que você não vigiar, o que ele faz? Ele te puxa para dentro. Ele te puxa. O mundo é assim. Parece que ele está te ajudando. Parece que ele está a seu favor, né? Daqui a pouco você não vigia, ó. Puxa. Puxa e prende. E quando não, leva. Isso não pode acontecer na nossa vida. De maneira nenhuma. No mar está a besta. Você não tem que andar, nadar, estar com a besta. Você tem que estar com Cristo. O mundo não é o teu lugar. O teu lugar é em Cristo. Que coisa bonita. O teu lugar é na presença de Deus. O lugar da sua família é na presença de Deus. Jesus pagou o preço para te trazer de volta, tirar você do mundo. Não pense como o mundo, pense como Deus. A Bíblia diz em Romanos 12 que nós temos que renovar nossa mente pela palavra de Deus. Se você renovar a tua mente pela palavra de Deus, você vai entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Você só consegue entender a vontade de Deus para a tua vida tendo contato com essa água. Que em João 15:2, coloca aí João 15:2. Olha o que fala. Eu preciso dessa água doce. Você precisa dessa água doce. João 15:2. Toda a vara em mim que não dá fruto, Deus vai tirar. E limpa toda aquela que dá, para que dê mais. O 3.
vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra é a água que nos limpa. Amém, Jesus? Por isso, a necessidade de nós abrirmos a nossa boca e deixarmos a nossa língua ser vida para as pessoas. A língua de um homem comum é uma língua peçonhenta, cheia de veneno. Mas a língua de um homem de Deus é uma língua cheia de vida, porque nele tem uma fonte, que é a fonte da água da vida. A fonte da água da vida. Então a língua dele é abençoadíssima. Os conselhos que ele dá é dentro dos princípios da palavra de Deus. É sempre para o nosso bem, é sempre para o nosso melhor. E quando recebemos aquela palavra, ela vem e nos limpa. E ela nos limpando, nós vamos dar mais fruto ainda. Jesus falou para aquela mulher samaritana: se você soubesse quem te pede, você me pediria, e eu te daria água viva. E essa água, ela faria dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Nós precisamos dessa água, gente. Primeiro essa água tem que passar em mim. Primeiro essa água tem que passar em você, para depois essa água passar na nossa casa, para depois essa água passar no mar, aonde Deus nos coloca, lá no seu trabalho. Seja um rio de Deus ali na vida de quem está no mundo, na vida de quem está no mar. Porque você, sendo esse rio de Deus, você consegue entrar no mar e você consegue sarar as pessoas, os peixes que estão nesse mar. Se você olhar, veja só, Ezequiel 47, para a gente orar. Ezequiel 47, no versículo 1. Quem está entendendo, digam graças a Deus. Ezequiel 47, versículo 1. Olha o que diz ali, eu vou ler aqui com vocês. Vamos ler do 1 ao 9. Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Lembra que eu falei de umbral? Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Da onde saía a água? Do lado? Quem está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Jesus. Essa água é a palavra que nós vimos agora em João 15. Vamos lá. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos artelhos. 4. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam, não troca ainda não, tá? Águas que me davam pelos lombos, né? Irmãos, parece que tá falando de praia, não parece? Quando fala assim de você entrar assim a água, você lembra de quê? De praia, né? Não é de praia que a gente lembra? Próximo. E mediu mais 1000, e era... Eita glória! Esse rio que saía do lado direito. Rio esse que era profundo. E a gente tem que buscar uma comunhão profunda com Deus. Profunda com Deus. Que eu não podia atravessar. Deus é ilimitado, né? Porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia. As palavras de Deus, as revelações de Deus, elas são inesgotáveis. Deus, ele tem uma sabedoria multiforme. Deus, ele é tremendo. Deus é maravilhoso. Tanto que, estava falando com o irmão,
A gente vem no culto, a gente sabe o quê? O irmão vai falar, boa noite, né? A paz, Deus abençoe. Aí começa o louvor. Aí a gente vai participar do louvor. Aí daqui a pouco o irmão coloca a mão no coração, vamos para a palavra. Aí o pastor vem e entrega a palavra. Depois da palavra a gente oferta na casa de Deus, não é assim? Aí a gente vai embora. Não é uma coisa que parece ser repetitiva? Agora responde para mim, cada culto é um culto ou não é? Cada culto Deus abre coisas para a gente que a gente fala assim, da onde saiu isso? É ou não é? Que esse camarada vai falar em cima disso? E vem aquela revelação, aquela palavra que mexe lá dentro da gente assim, ó. Vai mexendo. Sabe o que é isso? É a fonte que Deus está criando dentro de você. Venha até mim e beba da água, Jesus disse. E não adianta você ficar em casa achando que a água vai até você. Você tem que ir até a água. Você tem que ir matar a sua sede. Vai entrando. E eles foram entrando até onde eles podiam entrar. E disse-me, viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Ué, me levou até lá, até o lombo, e depois me fez voltar à margem do rio? Sim. Vamos lá. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância do que, gente? De árvores. De um e de outro lado. O que a Bíblia diz no Salmo 1? Não deixa não, eu vou ler aqui. Segura aí. Olha o que diz no Salmo 1. Você vai ver a água doce e a água salgada aqui no Salmo 1. Quer ver? Bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios. Os ímpios estão na água doce ou na salgada? Salgada. Nem se detém no caminho dos pecadores. O pecador habitual está na água doce ou salgada? Salgada. Nem se assenta à roda dos escarnecedores. Doce ou salgada? Salgada. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Doce ou salgada? Doce. Então Deus está falando que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que, os conselhos que vêm. Pode ser teu filho, pode ser tua mãe, pode ser teu pai, pode ser quem for. O conselho vem do mar, vem da besta, vem do inimigo, não vem de Deus. Você sabe que muitas das vezes a gente paga um preço porque a gente age como o mundo age. E é tudo que o inimigo quer, que a gente haja como o mundo age. Que agindo como o mundo age, a gente dá lugar àquele que saiu do mar, que vem para enganar o mundo. Agora, se eu tiver o prazer na lei do Senhor, pois será como a árvore. O que nós vimos ali? A abundância do quê? Diga para o seu irmão assim, essa árvore é você. E essa árvore tem raiz, não tem? Tem. E essa raiz está sendo banhada pelo quê? Pelo rio de Deus, de água doce. De água doce. Aí fala aqui, ó, plantada junto a ribeiros. Não está falando de mar aqui não. Ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Diga para o seu irmão, o que tiver que acontecer de Deus na tua vida vai acontecer. Amém, Jesus? Ele sara, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele cura traumas. Você só precisa estar no rio e não no mar. Você só precisa ser banhado pelo rio e não pelo mar. Porque o mar não é mais o teu lugar. Eu não sei como tem gente que fica com o pé no mar e outro no rio. Vem para o rio. Ele fala aqui, ó, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperarás. Deus está dizendo ali que quando Ele voltou,
para a margem, tinha árvores em abundância, de um lado e do outro. Olha o versículo 8. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto. Essa água vai até o deserto, viu? Está passando deserto aí? Até no deserto tem árvore boa, né? Como é que pode isso aí, irmão? Esse Deus é tremendo. E entra onde? Então quer dizer que a água doce entra no mar. O mar é o mundo. E sendo levadas ao mar, elas são levadas. Então, você já imaginou todo mundo aqui com fonte de água, águas vivas dentro do seu ventre? Quando você sair daqui hoje, você for para casa do seu pai, da sua mãe, visitar, sei lá, jantar com eles, ou amanhã trabalhar, ou passar, onde você for, você vai estar levando o que? Esse rio para as pessoas. Você vai estar levando esse rio lá no mar. E as águas tornam-se. Irmão, eu não era saudável. Tem gente aqui que, graças a Deus, que eu conheci depois que soltou o 38 para lá. Porque não seria uma coisa muito saudável. Imagina eu, a velha criatura, estourado, e encontrar um que é pior do que eu. 2 doentes. 2 sem noção. Eu fico olhando quando a pessoa fala assim: agora foi para a igreja que é virar santo. Fez tudo que é errado. Andava armado, fazia isso, fazia aquilo e fazia aquilo outro. Eu prefiro que as igrejas resgatem essas pessoas e que elas apareçam no meu caminho saudáveis. É ou não é? Quantas pessoas não deixaram o crime por causa do evangelho? Quantas pessoas não deixaram a prostituição e hoje honram suas famílias por causa do evangelho? Porque alguém virou fonte. E alguém não virou língua peçonhenta coisa nenhuma. Alguém conseguiu ter domínio próprio e conseguiu levar na sua língua a bênção de Deus para as pessoas. Quantos hoje, se tivessem partido outrora, lá atrás, não estariam com Jesus, e hoje partiram com Jesus? E o apóstolo Paulo, sabe o que ele disse? Ele fala assim: olha, gente, convém que eu fique aqui nesse corpo, ele fala, para ensinar vocês. Mas eu estou preparado para estar com Cristo. E estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ele fala: em nada tenho minha vida como preciosa, ele fala, senão que eu cumpra a minha chamada nesse lugar. Mas eu via que ele tinha uma vontade, um desejo muito grande de encontrar com o Senhor. A eternidade é coisa linda, gente. Faça uma leitura sobre a Nova Jerusalém. Você vai ver o quão importante vai ser para você ficar firme com Deus, sem ficar dando ouvido a ímpios, escarnecedor, e nem a pecadores que estão no mar e querem te arrastar para o mar. E você não pode deixar. Pela manhã e terça-feira eu disse: o mar, o rio entra no mar, mas o mar não entra no rio. Eu quero acrescentar, abrir um parênteses aqui. Vocês já ouviram falar do Rio São Francisco? Você sabe o que aconteceu com o Rio São Francisco? O mar entrou no rio. Hoje está uma luta muito grande para poder recuperar o rio. Mas você sabe por que o mar entrou no rio? Porque o rio secou. Isso quer dizer que eu, mesmo sendo rio, eu não posso deixar de beber dessa água. Porque essa água aqui, sabe o que ela é? Ela é a chuva que não vai deixar o meu rio secar.
Por isso que muitas pessoas, você vê que muita gente, um dia foram cheias da água de Deus, mas aí começaram a enfraquecer, começaram a se afastar por causa dos problemas dessa água. E o Senhor Jesus foi bem claro quando Ele disse assim, ó: vinde a mim e beba. Se você não se alimentar da palavra de Deus, você pode secar. Você pode... Quantos cristãos hoje não estão se sentindo vazios? É ou não é? Quantos não estão se sentindo vazios? Por isso que a Bíblia declara: bem-aventurado aquele que tem sede. O Rio São Francisco secou. Não choveu mais ali, ele secou. O mar entrou. Tem muita gente que não está buscando a Deus, está secando, e o mundo está entrando. Aí depois dá um trabalho para recuperar, irmão. E tem casos, pode acontecer lá em São Paulo. Pode acontecer de não abastecer mais. Está uma luta muito grande. Quem está sofrendo com isso? Os peixes. Os peixes. Outra coisa que eu quero falar para você: um rio contaminado entrando no mar, o que acontece com o mar? Quer dizer, vou formular melhor a pergunta. Uma água contaminada, água doce, entrando no mar, o que acontece com o mar? Mata tudo os peixes. Quem lembra do desastre lá de Mariana? Vocês lembram? Aquela água lá, ela uma água contaminada. Ela tinha que passar por um processo de tratamento, não é isso? Para que pudesse aí alimentar a cidade. De repente a barragem estourou, quebrou. E aquela água desceu. Desceu. Água o quê? Contaminada. E essa água, antes de chegar no mar, ela contaminou outros rios. Outros rios. Vontade até de falar em línguas agora, você acredita? Irmãos, vamos tomar cuidado, porque tem gente sendo contaminado dentro da igreja. E quando a gente é contaminado dentro da igreja, em vez de a gente levar a vida, a gente leva a morte. Tira os olhos de tudo que não presta. Deixa tudo para Deus. A Bíblia diz: dá lugar à ira. Mas está dizendo: dá lugar à ira de Deus, porque dele pertence a vingança. Se nós formos rios contaminados, nós vamos contaminar os irmãos que estão do nosso lado. Até chegar no mundo. Até chegar onde? No mundo, no mar. E quando aquelas águas contaminadas de Mariana chegaram no mar, o que aconteceu com o mar? Morreram os peixes. Você sabe que, dependendo, irmãos, da pessoa, ela é levantada mais para matar almas do que para ganhar. Mais para matar do que para ganhar. Mais para matar do que para ganhar. Então nós temos que ter uma água, sermos uma fonte de água viva, não de uma fonte de água morta. Ah, você viu o que fulano fez? Preste conta a Deus.
A atitude dele não vai me matar e eu não vou matar ninguém. O escândalo dele não vai me matar e eu não vou matar ninguém. Porque se nós não vigiarmos, nós podemos ser agente de morte em vez de vida. E Deus mandou pregar o Evangelho. A boa notícia. A gente tem que ser esse rio aí, ó. Eu 9, para a gente orar. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, aleluia, viverá, e haverá muitíssimo, ei, glória a Deus. Que mais? Porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. O 10, deixa eu ver o 10. É só aí, tá bom. Onde entrar esse rio, vai levar vida, vai levar bênção. Que a vida de Deus esteja em você. Que a vida de Deus esteja na sua casa, na sua família, no seu coração, no seu ministério. Seja um agente de milagres, de vida. Hoje é dia de Deus sarar toda a água contaminada. Hoje é dia de Deus aumentar o teu rio, para que o mar não entre e faça de você um lugar difícil de recuperar depois. Hoje é dia de você tomar posse dessa água viva dentro de você, a ponto de amanhã você chegar no seu trabalho e passar a entrar no mundo, mas o mundo não vai entrar em você. Influenciar, falar de Deus para as pessoas, falar do amor de Deus para as pessoas, dizer que existe um Deus que ama elas, independente de quem elas sejam. É um dia, hoje é o dia de você falar para a besta: continue sendo besta, porque agora eu sou de Deus e eu estou no rio do Senhor. Amém, Jesus? Só besta. A bênção de Deus é conosco, pessoal. Deus é tremendo. E eu gostaria de preparar você para a Santa Ceia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês entenderam sobre rio e mar? Mensagem boa, né, que Deus nos deu, né? Você sabe quando eu preguei essa mensagem na terça-feira? Eu vi como se fosse assim, através de você, águas límpidas, cristalinas, entrando na sua casa. Você não crê nisso? É o que está acontecendo. Entrando na sua casa. Coloca aí para mim Romanos, capítulo 7. Versículo 19. Pastor, a Santa Ceia só é para quem tem asas, que tem a áurea na cabecinha dele. A Santa Ceia é para mim, é para você. Quem considera que o apóstolo Paulo um grande homem, que foi um grande homem de Deus? Levanta a mão assim. Você é doido, né, irmão, de não considerar esse homem como um grande homem de Deus, né? Escute isso aqui. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero faço. Você já acordou um dia e falou assim: hoje meu dia vai ser uma benção, de repente você se encontrou em um mal? Já aconteceu isso com você? Você não acordou para fazer aquilo. Você não acordou para falar aquela palavra para aquela pessoa.
Você não acordou para destratar uma pessoa. Você não acordou para ignorar uma pessoa. Você não acordou com o objetivo de fazer aquele mal. Você acordou com o objetivo de fazer o bem. E quantas das vezes a gente pega e se encontra no mal que a gente fez? Já aconteceu isso com você? Acontece com todo mundo. O apóstolo Paulo está dizendo que porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Isso mostra para mim, essa palavra eu não quero, isso mostra para mim que ele lutava contra muitas coisas. E quando ele se via, ele estava fazendo. Aí no versículo 20, que é o último versículo que eu vou ler, olha o que fala. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Eu vejo Paulo aqui muitas das vezes se encontrando em situações em que ele falava para Deus: Deus, eu não queria ter feito isso. Deus, tem misericórdia da minha vida. Deus, eis um homem aqui que precisa da tua misericórdia. Deus, eu não podia ter falado daquele jeito. Deus, eu não podia ter feito daquela forma. Deus, Deus, Deus e Deus. Agora, eu não estou falando aqui de um pecado habitual. Eu estou falando de acidentes. Porque o apóstolo Paulo não vivia no pecado. Mas a Bíblia diz: não há um homem que não erre. Mas aquele que é nascido de Deus não vive no erro. Não vive na prática. Então, se você fez o que não deveria de fazer, falou o que não deveria de falar, deixou entrar no seu coração o que não deveria de entrar, diga para Deus: Deus, tu sabes que eu não queria, eu não quero continuar com isso. Eu quero que o Senhor me limpe nessa noite. Digam graças a Deus. Por que eu falo isso? Porque na mensagem da Santa Ceia, o apóstolo Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo, para que coma deste pão e para que beba desse cálice. E ele fala assim, que quando nós nos julgamos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Mas se somos julgados pela palavra. E sendo julgados pela palavra, somos julgados pelo Senhor. Para que nós não sejamos julgados com o mundo no dia do juízo. Então, sabe quem é o seu juiz hoje? E o seu advogado hoje? É Jesus Cristo. E Deus e você também. Você hoje pode falar assim: a partir de hoje, eu quero a mesa do Senhor. Eu não quero mais o mar. Eu não quero mais a influência da besta na minha vida. Eu não quero estar preso mais a nada. Deus, eu não quero. O apóstolo falou: eu não quero. E quem decide é você. Coloque a mão no seu coração. Curva a sua cabeça e feche os olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Diante do Senhor nós oramos agora. O bem que eu queria fazer, que eu quero fazer, disse o apóstolo, eu não faço. O mal que eu não queria fazer, eu faço. Tem misericórdia de mim, Senhor. Alguém pode falar: mas eu não faço mal para ninguém. Mas está fazendo mal para você mesmo. Sua salvação está presa. E hoje é dia de você receber esse rio de Deus na sua vida. Hoje é o dia de você chegar diante do Senhor e dizer: Deus, me perdoa. Deus, eu quero entrar nessa rede que foi lançada sobre a minha casa. Deus,
eu estava nas profundezas do mar, mas o Senhor, usando os seus pescadores, já me trouxe até aqui. E eu quero, Deus, os teus rios, Senhor. Sacia a minha sede. Lava o meu interior, Deus. Limpa-me completamente, para a honra e glória do Senhor. Se estou contaminado e não sei, quem pode compreender seus próprios erros? Tira a mágoa, tira o ressentimento, tire a tristeza. Fala para Deus mesmo: Deus, eu estou triste, o Senhor sabe, mas tira essa tristeza. A alegria do Senhor vem, a alegria da salvação toma conta do meu coração nesta noite. Eu preciso de Ti, Senhor, da Tua presença, do Teu amor, em nome de Jesus Cristo. Você diga muito obrigado, Senhor. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Na frente vai o pão, depois o cálice. Na medida que você for pegando, você vai se colocando em pé. E hoje eu estou cantando uma canção diferente de tudo aquilo que a gente já cantou na Santa Ceia. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do que, igreja? Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Beba da água que Deus está te dando. Beba da água que Deus está te dando. Vinde a mim, beba. A palavra de Deus é o suficiente para nós, igreja. A palavra de Deus é o suficiente para as nossas vidas. Eu quero, Senhor. Existe um rio, Senhor. Cante comigo, cante comigo. Que flui no Teu grande amor. Águas que correm Do trono, águas que curam, que limpam. Por onde Ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber
Diga para Deus, diga. do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, Deus. Sacia minha sede. Lava, Senhor. Meu interior, Eu quero fluir em tuas águas, Eu quero beber. da tua fonte. Tu és a fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber Da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Levante o pão. Esse é o Deus que nos sara. E Ele diz na palavra dEle que na noite em que Ele foi traído, Ele levantou o pão, abençoou, partiu e entregou para os seus discípulos e disse: este pão representa o meu corpo, que será partido por cada um de vós. E todas as vezes que comerdes, lembrai da morte do Senhor. Ou anunciai na época que Ele disse, até que venha. Hoje é lembrai da morte do Senhor. Meu Deus, coloca a tua bênção sobre este pão. Coloque a tua bênção, Deus. É o corpo de Cristo, que pela misericórdia o Senhor nos torna participante. Em nome do Senhor Jesus. E que todos digam amém. Podem participar. Levante o cálice. Semelhantemente, após a ceia, Ele abençoou o cálice, entregou aos seus discípulos e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz que através do sangue de Cristo eles venceram pelo testemunho da palavra e também pela renúncia. E assim vencemos também no dia de hoje. E que todos digam amém, Jesus. Coloca, Pai, a tua bênção em nome de Jesus. Participe. Adore a Deus. Que Ele cresça a cada dia no nosso ser. Que não aconteça conosco o que aconteceu com o Rio São Francisco. Que nós não venhamos secar, Senhor. Nos afastar do manancial das águas que é o Senhor. Da chuva que é o Senhor. Queremos que o nosso rio venha aumentar a cada dia, Pai. Queremos levar, meu Deus, este rio que o Senhor coloca no nosso ventre, meu Deus, aos mares. Pai, nos ajude a uma pesca maravilhosa. Meu Deus, nos ajude. Assim como o Senhor ajudou, meu Pai, o apóstolo Pedro, o apóstolo João. E foi através de um grande milagre, Deus, que as almas começaram, meu Deus, a se curvarem diante de Ti. Aleluias. Adore, adore a Deus. Adore ao Senhor, bem-aventurado aqueles que têm fome.
Aqueles que têm sede de justiça, porque esses serão fartos. Que Deus venha saciar a tua sede nesta noite. Que as águas do Senhor venham entrar no seu lar. Que as águas do Senhor venham limpar toda a sujeira que a vida deixou em você. Que as águas que curam venham passar em suas vidas. Venha abençoar as suas vidas. Mais água, mais água, mais água, Deus. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Mais de ti, Senhor. Menos de mim, E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, eu diminua, que Ele apareça, que Ele apareça, que eu me constranja, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Mais de ti. solte a sua voz e declare ao Senhor, diga para Ele, eu quero mais, 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 e menos de mim, Senhor. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Tu és lindo, Pai. Nós adoramos o Teu nome, Deus. Muito obrigado, Pai. Que as águas do Senhor cure, sare. Oh, Deus, que as águas do Senhor entre agora. Onde houver um caroço, onde houver um tumor, onde houver um nódulo, onde houver, meu Deus, uma enxaqueca, onde houver uma artrite, uma artrose, um reumatismo, onde houver, meu Deus, ou qualquer tipo de enfermidade, no sangue, nas vistas, na garganta, aonde houver qualquer mal no estômago, no ventre, eu digo saia no nome de Jesus Cristo. Eu digo bata em retirada agora no nome de Jesus Cristo. Porque dentro de nós há águas que curam, águas que saram,
águas da vida. E em nome de Jesus, que prevaleça a vida, que prevaleça as maravilhas do Senhor sobre cada vida aqui presente. Deus, mostre-te com o teu poder, com a tua habilidade, com a tua capacidade, e tenhas a liberdade, Deus, para agir, para operar, para fazer maravilhas, e todo mal bate em retirada em nome do Senhor Jesus. Cresça, meu irmão, na presença do Senhor. Cresça diminuindo diante de Deus. Cresça deixando Deus aparecer. Que Ele cresça. Que Ele apareça. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Receba a bênção do Senhor na tua vida. Diga: eu creio, Senhor, na tua palavra. Diga: eu vou influenciar esse mar, porque eu levo os rios de Deus em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor bem forte e vamos marchar na presença de Deus. Aleluia, ó. Glória a Deus. Pelo Senhor nós marchamos sim, hein? Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nós marchamos sim. O Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a
Amém, glória a Deus. Bem forte que é para Jesus, igreja. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Eita, água doce. Se é água doce ou água salgada? É isso aí, você vai influenciar. E o seu rio não vai secar. Vai ficar sempre no nível. E vai até transbordar. Amém, Jesus? Mas nunca secar. Tá certo? Senta um pouquinho, por favor. Em nome de Jesus. Irmã Jaqueline, vem aqui, por favor. Só entre eu e você eu vou fazer aquela oração. Sobe aqui. Então olha assim para sua mão. Ela está passando uma luta, mas eu vou orar, sentindo o coração de trazer ela aqui, fazer uma oração, e ela vai voltar aqui com a vitória na mão. Você crê? Então estenda para cá e só concorde comigo, tá bom? Olha assim, diga assim: Senhor meu Deus, coloca nessas mãos o teu poder para destruir todo mal que estiver no meu corpo, em nome de Jesus. Amém. Coloca a mão assim. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor faz voltar atrás a ciência e a sabedoria dos sábios. Pai, ela vai fazer outro exame e não vai dar nada. Em o nome de Jesus, eu te ordeno mal que saia agora. E se há uma obra de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria, algo que foi mandado, que cai por terra nesse momento, é uma ordem que eu te dou. Vamos, em nome de Jesus. Sai daí agora. Vamos, eu estou mandando. É uma ordem que eu dou. Sai do teu esconderijo. Sai. Vamos. Esse espírito do medo que acompanha ela, do receio, e como Jó, o que ela temia aconteceu. Em nome de Jesus, sai agora com o teu mal. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Desapareça. Desde o alto da cabeça à planta dos pés. Eu digo fora. Saia em o nome de Jesus. Para nunca mais voltar. Para a glória de Deus. Toma posse da sua bênção. Pode aplaudir o Senhor. Que fogo é esse, irmão? Hã? Passou um fogo aqui que eu vou te contar, hein? Você vai, mãe grandona, né? Você viu como que ela desceu aqui? Grande ela, né? Ela perde tudo. Não vi? É, ela é grandona. É. Amém. Ah, irmãos, deixa eu só falar um negócio aqui para a gente poder ofertar aí para casa. Quem gosta de ofertar a casa de Deus aqui, faz assim. Ó, dia 24 agora de junho, nós vamos ter aqui o segundo encontro das mulheres. Dia 24 agora de junho, às 17h30, aqui nesse local. A pastora Janete vai ministrar e também a pastora Fabiana vai ministrar nesse dia. Vai ser o dia da mulher virtuosa. A Bíblia diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. O amor do seu marido está nela confiado, e olha que nenhuma fazenda faltará. Eita, vocês estão na bênção, hein?
Pastora Fabiana, vem cá falar o que você falou de manhã. Tá ao vivo. Escuta isso. Bom, pessoal, eu falei para o povo do culto da manhã que você, mulher, não perca esse dia. Aí você pode dizer assim, pastora, mas por que não posso perder nesse dia, no dia 24? Porque eu vou dizer uma coisa para você. O apóstolo tem uns 17 anos de ministério. E nesses 17 anos de ministério, não vai se comparar o que vai acontecer aqui no dia 24. Diga graças a Deus. Deus tem algo preparado para mim e Deus também tem algo preparado para você. E pode ter certeza que Deus ele vai ter a liberdade de colocar na boca da serva dele a palavra da sabedoria. E nós, mulheres, vamos sair daqui todas abençoadas. E ainda digo mais, pode ter certeza que depois você vai testemunhar daquilo que Deus vai fazer na sua casa. Você vai levar para a sua casa a sabedoria de Deus. E nós vamos aprender de que maneira que nós devemos governar a nossa casa. O nosso esposo, os nossos filhos. Venha receber a sabedoria de Deus neste dia 24, em nome de Jesus. Amém? Tá demais, hein, irmã? Tá na fé, irmã, aqui, né? Então, que depois eles vão entregar para as mulheres o convite. Tá bom? Vou entregar para as mulheres o convite. Aí você pega quantos você quiser. E traga a mulherada nesse dia aí. Vai ser um dia aí que Deus vai abençoar muito vocês. E eu já estou me preparando para fazer reunião de homem também, tá? Porque não adianta trabalhar só a mulher, tem que trabalhar também os homens. É ou não é, pessoal? É. E aí a gente faz uma reunião aqui e o homem é meio brutão, depois a gente faz um churrasco, entendeu? É. As mulheres fazem aquele negócio com tacinha, com florzinha, com negocinho. É coisa de mulher, né, irmão? A gente não, a gente já manda assar um boi lá atrás. A mandioca, o vinagrete, né? E vai que vai. Depois, né, toma um guaraná e Deus abençoe, né? Nós precisamos fazer. O irmão gostou ali, ficou até feliz. Não deu risada o culto inteiro, falou de carne, né, irmão? O irmão já abriu lá o sorrisão, né? Tá certo. Mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Amém, gente? Tá bom? Então tá aí o convite até para você também do Facebook. Pode vir, Igreja Evangélica da Família, você é de Campo Grande. Avenida Eduardo Elias Aran, 736. Ó, a rede está sendo lançada. Sai desse mar, vem para a água doce. Você vai viver bem na presença de Deus. Tá bom?